Bom, pessoal, continuando aqui agora na letra H, a g de x seria a f do módulo de x. Bom, o que é a f do módulo de x? F do módulo de x é a própria f de x quando x for positivo, né? Porque o módulo de x é o próprio x. E a f do módulo de x é a f de menos x quando x for negativo, certo? Então, quem seria a g da f do módulo de x? Seria a própria f de x quando x for positivo. E seria a f de menos x quando x é negativo. Então, vamos ver nesse caso aqui como é que fica. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui. E vou apagar também esse negócio aqui. Apagar esse ponto. Vamos lá. No pedaço aqui da G, da F para x positivo, a G e a F têm o mesmo comportamento, sim ou não? Então, onde a G é positiva, a F de x, onde a G é positiva, onde o x é positivo, a G de x é o próprio F de x. Então, para x positivo, o gráfico da G é esse mesmo aqui, ó. Agora, e para x negativo? Quem seria a imagem do menos 1 pela G? Seria a f do menos x, que seria o f de 1. Então, esse cara aqui agora está no gráfico da G. Ó. Então, o que acontece quando a gente pega uma função e quer saber qual é o gráfico da f do módulo de x? O gráfico, tem o gráfico da f, quer saber como é que é o gráfico da f do módulo de x. Bom, onde o x é positivo, o domínio, né? O gráfico é o mesmo, porque f do módulo de x é o próprio f de x. E onde x é negativo, o gráfico da f é obtido de que maneira? Por uma reflexão com relação ao eixo y. Só que o que você reflete? Apenas o lado positivo, né? O correspondente do domínio. Então, olha para cá como é que fica o gráfico da... não vou chamar de G aqui mais, porque a gente já tem uma G lá. Mas vou chamar de G, vou mudar aqui. G de x sendo a f do módulo de x. O que vai acontecer? Vou mostrar o gráfico dela aqui. Olha lá. A parte positiva, o de x é positivo, que é essa parte aqui, ó, ela refletiu com relação ao eixo y. Por quê? Porque aqui na parte positiva a imagem não muda, né? A imagem da f é a imagem da g, porque o módulo de x é o próprio x. E aqui a imagem da g é a imagem da f de menos x. Então, a imagem da f de menos x, nesse lado aqui, é justamente a reflexão do lado positivo no negativo. Então, tudo que está aqui do lado direito, né, reflete com relação a y, com relação ao eixo y aqui no lado esquerdo. E o que acontece com essa parte? Com essa parte não acontece nada, porque aqui é a parte em que o x é negativo. E no gráfico da f, né, e essa parte não interfere no gráfico da g.